Se você tem mais de 60 anos, provavelmente já percebeu que viajar não é mais a mesma experiência que era décadas atrás. Não porque você mudou, mas porque o mundo das viagens mudou ao seu redor. Novas regras, novas prioridades, novos sistemas de segurança, novos perfis de passageiro e, principalmente, novos tratamentos que são oferecidos, mas que quase ninguém revela. Este vídeo não é apenas um guia, é uma revelação. Porque existe um conjunto de benefícios, facilidades e vantagens silenciosas, escondidas atrás das rotinas barulhentas dos aeroportos, que foram criadas justamente para pessoas maduras, experientes e sábias como você, mas que permanecem invisíveis para a maioria dos viajantes. E acredite, quando você descobre esses benefícios, percebe que viajar depois dos 60 não é um desafio. É uma vantagem silenciosa que muitos têm, mas poucos usam. E quanto mais você entende o que ninguém te conta, mais percebe que existe um mundo inteiro de portas entreabertas, esperando apenas que você saiba como empurrar. A verdade é que, no mundo das viagens, idade não representa limitação, representa prioridade. Alguns aeroportos chamam isso de perfil preferencial por estabilidade emocional. Outros chamam de passageiro de baixo risco logístico. Em documentos internos, você vai encontrar expressões como Priority Senior Travel ou passageiro maduro adaptável. Isso significa que, estatisticamente, pessoas acima dos 60 nos apresentam comportamento mais calmo, seguem instruções com maior clareza e raramente se envolvem em situações de conflito. Isso faz com que elas sejam automaticamente colocadas em categorias que se beneficiam de processos mais rápidos, mais suaves e mais eficientes. O que ninguém te conta é que boa parte dessas vantagens não depende de cartão de crédito, status em programas de milhas ou compras extras, elas dependem apenas de você saber que essas facilidades existem. Mas vamos começar pelo início, porque é na entrada do aeroporto que tudo muda silenciosamente. Muitos acreditam que esta etapa é igual para todos, mas a realidade é que existe um olhar diferenciado não oficial, não declarado, mas absolutamente real para quem está acima dos 60. Quando você entra, sua postura, seu ritmo, sua forma de caminhar e até a maneira como observa o painel, já te colocam em um grupo muito específico. Um grupo que não é visto como ameaça, nem como risco, nem como alguém que possa gerar confusão. Isso significa que, desde o primeiro minuto, você já está sendo analisado como um passageiro que merece atenção especial. Não por fragilidade, mas por prioridade. E aqui entra o primeiro segredo que quase ninguém sabe. Existe uma classificação interna chamada passageiro sensível, que inclui idosos, grávidas, pessoas com limitações motoras leves e passageiros com necessidades discretas. Esses passageiros têm prioridade tácita, não oficializada, não anunciada, mas totalmente funcional. Funcionários podem e frequentemente fazem puxar essas pessoas para filas menores, dar orientações extras, oferecer ajuda espontânea, e até acionar outros agentes para agilizar processos. E tudo isso sem nenhum anúncio público, sem placas, sem sistemas eletrônicos. É um tipo de privilégio silencioso que só se revela quando você sabe como observar. Mas talvez você esteja pensando, eu nunca recebi esse tratamento. E aqui está o detalhe mais importante. Esse benefício só funciona quando você demonstra certos comportamentos que ativam automaticamente a categoria interna. Há pessoas de 60, 65, 70 anos que caminham rápido demais, que passam com postura tensa, que transmitem a imagem de que não precisam de ajuda. E tudo bem, muitas vezes é verdade. Mas nos sistemas internos, isso pode te tirar do radar da prioridade. Por outro lado, quando você mantém um ritmo natural, não apressado, demonstra tranquilidade e mostra disposição para ouvir orientações, seu corpo ativa um código que diz, passageiro que deve ser facilitado. Agora chegamos à segurança, e aqui está uma das maiores vantagens ocultas de quem tem mais de 60 anos. O processo de revista é uma das áreas onde mais existe flexibilidade para passageiros maduros. Não porque seja uma regra escrita, mas porque os agentes sabem que passageiros acima dos 60 têm mais medicamentos, itens pessoais específicos, frascos diferenciados, próteses, aparelhos auditivos, marca-passos, líquidos de uso médico,
itens de higiene, que podem confundir as máquinas. É por isso que existe um protocolo interno chamado Revista Adaptável, criado justamente para evitar constrangimentos e agilizar o processo. Esse protocolo permite que o agente flexibilize o rigor da revista quando identifica um passageiro de perfil maduro, desde que não haja suspeitas reais. Isso significa que você tem uma chance significativamente menor de ter sua mala revirada, seus itens todos espalhados, ou de passar por revistas invasivas. Muitos não sabem que podem, inclusive, solicitar a opção de revista manual leve quando aparelhos ou próteses apitam no detector. É um direito silencioso, pouco divulgado, mas extremamente útil. E existe outro segredo ainda mais impressionante: líquidos medicinais, colírios, sprays de asma, cremes dermatológicos e outros produtos essenciais não precisam seguir a regra rígida dos 100 ml se você declarar antecipadamente. A maioria dos passageiros não faz isso. Os funcionários não anunciam, mas quando você declara, a prioridade para idosos entra em ação. O produto é imediatamente colocado em categoria de exceção. A segurança não complica, porque estatisticamente idosos não abusam desse benefício. E isso reduz drasticamente o risco de ter um item importante confiscado. Agora vamos à parte mais surpreendente. As companhias aéreas têm diretrizes internas para oferecer benefícios especiais a passageiros acima dos 60 anos, mesmo que você nunca tenha pedido. Pouca gente sabe disso, mas muitas empresas mantêm o que chamam de Código de Acomodação Madura, que inclui pequenas gentilezas, como embarque prioritário silencioso, assentos próximos a banheiros, trocas de assentos não cobradas quando o passageiro demonstra desconforto, instruções extras dadas discretamente, envio de água antes da decolagem e pequenas melhorias no tratamento durante o voo. Isso não aparece no bilhete, não aparece no aplicativo e quase nunca é verbalizado, mas existe, e quando você sabe pedir, ele funciona ainda melhor. Você sabia, por exemplo, que passageiros acima dos 60 podem solicitar, sem custo, o chamado tempo assistido de conexão? Isso significa que a companhia aérea solicita, internamente, mais tempo entre voos para te acompanhar caso sua conexão seja apertada. Em muitos casos, a empresa ajusta sua saída de forma a garantir que você não precise correr entre terminais. Isso não é marketing, é sistema interno, e muito raro alguém usa porque ninguém conta. E agora chegamos ao ponto que poucas pessoas têm coragem de comentar. Existem assentos no avião que são reservados para passageiros com maior necessidade ou perfil especial, mas que não aparecem como reservados no mapa de vendas. São assentos que a companhia mantém como flexíveis, liberados apenas no portão, quando o funcionário analisa os perfis daquele voo. Passageiros acima dos 60 anos frequentemente são direcionados para esses assentos, quando se percebe que estão desconfortáveis, ansiosos, com mobilidade reduzida, ou simplesmente quando mostram sinais de cansaço. Você já percebeu como às vezes alguém consegue trocar de assento no portão, enquanto outros não conseguem? Isso é parte desse sistema. Mas as vantagens não param no embarque. Elas continuam dentro do avião. Os comissários recebem treinamento para identificar rapidamente passageiros maduros, que podem precisar de apoio discreto. Isso inclui oferecer água extra sem custo, oferecer cobertores antes da distribuição geral, observar sinais de desidratação, perguntar sobre conforto durante turbulência, e até monitorar discretamente se você comeu ou não durante a refeição. Não é favoritismo, é protocolo. Passageiros acima dos 60 têm mais chances de enfrentar desconfortos relacionados à altitude, pressão, circulação e temperatura. Por isso, eles recebem mais atenção. E existe algo muito interessante. Passageiros maduros costumam ser os que mais recebem upgrade silencioso para assentos melhores quando há disponibilidade. Não porque a companhia queira agradar, mas porque pessoas acima dos 60 tendem a ter menor tolerância física para longos períodos em assentos apertados. E como mover um passageiro maduro é mais delicado que mover um jovem, muitas companhias optam por entregarem os assentos extras a eles, para evitar problemas durante o voo. Isso nunca é anunciado. Você nunca vai ver isso escrito em lugar nenhum, mas acontece mais do que você imagina. Agora vamos falar sobre os destinos.
Existe um padrão global mostrando que viajantes acima dos 60 são os que mais viajam fora de temporada. E isso, para o setor de turismo, é ouro puro, porque enquanto a maioria das pessoas depende de férias escolares, idosos têm liberdade de datas. Isso faz com que agências, hotéis, resorts e companhias aéreas tenham ofertas exclusivas para esse público, ofertas que quase nunca aparecem nos sites principais. Esses pacotes incluem desde vantagens silenciosas, como upgrade de quarto, até experiências específicas, com priorização para viajantes maduros. É por isso que existem hotéis com programas internos chamados Senior Priority, onde o funcionário é instruído a oferecer quarto mais silencioso, café da manhã mais cedo, alterações de horário flexíveis, e até reserva automática de mesas. Nada disso é divulgado, mas funciona quando você sabe pedir. E vamos agora ao momento mais sensível deste guia oculto: a segurança emocional e física. Não se fala o suficiente sobre isso, mas passageiros acima dos 60 são, estatisticamente, os que correm mais riscos de serem abordados por pessoas mal intencionadas nos aeroportos. Por isso, existem equipes de segurança disfarçadas que monitoram áreas onde esse perfil costuma circular. Nada disso é público, mas todos os aeroportos grandes têm isso. Desde pessoas fingindo ser passageiros comuns até funcionários observando discretamente comportamentos suspeitos ao redor de idosos viajando sozinhos. Isso protege você sem que você perceba. E por falar em proteção, aqui está um benefício que quase ninguém conhece. Se você tiver dificuldade com escadas, longas caminhadas ou conexão curta, você pode solicitar gratuitamente o chamado ESR Assist, um serviço que envolve carrinhos elétricos, cadeira de rodas, acompanhamento de agente e acesso prioritário por áreas exclusivas do aeroporto. Muitas pessoas acham que isso é apenas para quem tem deficiência severa, mas não. Passageiros acima dos 60 que se sentem cansados podem solicitar sem ter que apresentar nenhum laudo. Esse sistema existe justamente porque aeroportos são enormes e cansativos. E quando falamos de saúde, existe ainda mais segredo. Companhias aéreas são obrigadas, por diretrizes internacionais pouco divulgadas, a oferecer atendimento especial para passageiros maduros que relatem enjoo, queda de pressão, dificuldade respiratória ou desconforto. Isso inclui serviços médicos gratuitos no aeroporto, acesso às salas refrigeradas, prioridade no atendimento pós-embarque e até a possibilidade de remarcação sem custo, em caso de mal-estar, dependendo da companhia. Quase ninguém usa porque quase ninguém sabe, mas talvez o maior benefício silencioso de viajar depois dos 60 seja a maneira como as pessoas passam a te olhar. Em locais turísticos, idosos são considerados viajantes confiáveis, educados, respeitosos. Em muitos lugares, isso significa atendimento melhor, descontos automáticos, filas preferenciais e até negociações mais suaves, com guias, táxis e serviços locais. Existe uma reverência cultural natural que funciona como porta de entrada para experiências mais humanas, mais profundas. E aqui chegamos ao clímax deste vídeo, porque agora você entende que viajar depois dos 60 não é apenas possível, é estratégico, é inteligente, é privilegiado. Você tem acesso a facilidades ocultas no aeroporto. Você tem prioridade silenciosa na segurança. Tem flexibilidade nas regras internas. Tem atenção especial dentro do avião. Tem acesso a upgrades não anunciados. Tem proteção discreta. Tem serviços assistidos sem custo, e tem uma rede mundial de turismo que valoriza profundamente viajantes maduros. Se você chegou até aqui, eu quero saber, qual dessas revelações te surpreendeu mais? Você já percebeu algum desses benefícios na prática? Deixe seu comentário, porque sua experiência pode ajudar outros passageiros acima dos 60 a viajarem melhor, com mais dignidade e mais confiança. E antes de embarcar no próximo vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e garante que mais pessoas descubram os segredos ocultos do mundo das viagens. Nos vemos no próximo embarque.